Lei 11. A emocionante lei da harmonia conjugal. O poeta Ralph Waldo Emerson declarou que o casamento traz profundos e sérios benefícios e grandes alegrias. Oliver Goldsmith disse: escolhi minha mulher, conforme ela fez com seu vestido de noiva, pelas qualidades que se lhe ajustavam. O casamento é a mais sagrada de todas as uniões terrenas e devia ser preenchido com reverência e oração, com um total conhecimento de seu espírito sagrado. A santidade do casamento e do relacionamento familiar constituem a verdadeira pedra angular de nossa sociedade e de nossa civilização. O casamento, para ser completo, deve ser construído sobre uma base espiritual. A contemplação dos ideais divinos, o estudo das leis da vida e uma conscienciosa unidade de pensamento, objetivo, plano e ação promovem aquela alegria nupcial, aquela união sagrada que torna a vida exterior igual à interior, pacífica, alegre e harmoniosa. O amor une e o medo separa. A Sra. Jones vivia em constante receio de que o marido a abandonasse. O medo dela era um ressentimento negativo que se comunicou subconscientemente ao marido. Este homem não conhecia as leis do consciente e do subconsciente, e sentiu subjetivamente a convicção dela de que ele deveria deixá-la. Certa manhã, o marido lhe disse: sinto que você quer que eu vá embora. Tive um sonho no qual você me aparecia e falava: deixe a casa. Não lhe quero mais. Portanto, por favor, vá embora. Ela imediatamente contou ao marido o medo de que estava possuída e explicou-lhe que o subconsciente dele havia simplesmente dramatizado de maneira vívida os próprios medos e ansiedades dela. Ele compreendeu perfeitamente. Noite após noite, antes de dormir, ela suplantava o medo imaginando o marido radiante, feliz, próspero e bem-sucedido. Ela irradiava amor, paz e boa vontade para ele muitas vezes ao dia, sentindo e proclamando que ele era bom, amoroso, e que teria um tremendo sucesso. A disposição cheia de medo da mulher transmudou-se para uma cheia de amor e de paz. Ela havia descoberto uma grande verdade, a de que o amor promove a união da vida do casal. A verdade o libertou. A falecida doutora Esther Brunt, de Capeton, na África do Sul, apresentou-me, uma vez, a um homem depois de uma de minhas conferências naquela cidade. Ela me disse que este homem havia cumprido uma pena numa prisão inglesa e que, depois de ter sido solto, tinha entrado para o comércio bancário em Joanesburgo, na África do Sul. Casara-se com uma mulher muito ilustre e havia sido abençoado com 2 maravilhosos filhos. Vivia em constante medo de que a mulher e os filhos descobrissem o seu passado, de que ele se visse exposto à imprensa e de que, devido a isso, a mulher se divorciasse imediatamente dele. Tinha medo de que essa nociva publicidade arruinasse o seu futuro e o de seus 2 filhos. Essa preocupação crônica tinha feito com que ele ficasse seriamente doente, com frequentes crises emocionais explosivas para com a esposa e os filhos. Percebi que havia algo de errado, já que o médico não conseguia persuadi-lo a tomar injeções ou qualquer medicação oral. Perguntei-lhe: que lhe está roendo por dentro? Ele me falou do seu erro e consequente prisão por 2 anos na Inglaterra. Depois de devidamente instruído pela doutora Brunt e a esposa do homem, expliquei-lhe que a mulher, os filhos, a doutora Brunt e os funcionários do banco há muito que sabiam de tudo sobre os seus erros anteriores. Na realidade, sua mulher soubera do seu passado antes mesmo de casar com ele, porém jamais o havia mencionado porque sabia que ele se tinha transformado e não queria ferir seus sentimentos. Ele estava recuperado, e seu passado era um livro fechado. Quando a verdade lhe foi revelada e ele soube que todos os que realmente importavam em sua vida conheciam o seu passado e o amavam pelo que ele era agora, espantou o médico, recuperando-se quase que imediatamente. Seus sofrimentos e sua doença eram devidos a uma imagem mental distorcida. A transformação de sua mente resultou num relacionamento perfeito, harmonioso e pacífico com sua esposa e filhos. O segredo da liberdade dela. Numa recente viagem à bela ilha do Havaí, conheci uma jovem muito atraente, que me contou que ia romper o noivado com um rico negociante porque tinha um medo pavoroso de uma viagem por mar. Seu noivo já havia feito extensos planos para uma viagem à volta do mundo no iate particular dele.
Ela falou: estou com um medo mortal de dizer a ele, sinto-me confusa e envergonhada. Simplesmente não posso dizer-lhe. Vou devolver a aliança com um bilhete. Expliquei-lhe como resolver seu problema e obter sua liberdade do medo anormal que tinha do oceano. Dei-lhe uma versão do marinheiro do 23º Salmo e sugeri que durante 10 minutos, 3 vezes por dia, ela o recitasse em voz alta. Expliquei-lhe como essas vibrações espirituais destruiriam todas as forças negativas do medo, da preocupação e da ansiedade que se achavam alojadas no subconsciente dela. Versão do marinheiro do Salmo 23. O Senhor é o meu piloto, não ficarei à deriva. Ele me ilumina através das águas escuras, ele me dirige nos canais profundos, ele mantém minha barquinha. Ele me guia pela estrela da santidade pelo amor de seu nome. Sim, ainda que eu navegue sob os trovões e as tempestades da Tida, escrito por J. Rogers, capitão da Marinha Mercante, durante a Segunda Guerra Mundial. Publicado pelo Navy Chaplains Bulletin, Washington, D.C. Nenhum perigo me ameaçará, pois tu estás comigo. Teu amor e teu cuidado me abrigam. À minha frente tu preparas um porto na terra da eternidade, tu acalmas as ondas com óleo, meu navio desliza suavemente. Tenho a certeza de que o sol e as estrelas me favorecerão durante a viagem, e repousarei no porto do meu Deus para sempre. A jovem seguiu minhas instruções ao pé da letra e conseguiu imprimir essas verdades no seu subconsciente com sentimento e compreensão. Todo o seu medo desapareceu. Ela havia suplantado o medo pela fé em Deus como seu piloto. Ela vive agora uma vida nova. Seu medo era uma sombra em sua mente. Quando a luz ali penetrou, a escuridão desapareceu. Ele pediu o divórcio. Considere o caso de Mai, que esteve casada durante 40 anos. Ela havia trabalhado com o marido, tinha o ajudado a subir e educar os filhos. De repente, um dia, ele pediu o divórcio para que pudesse casar-se com uma prima. Mai sentiu-se esmagada, deprimida e cheia de pressentimentos para com o futuro. Mai descobriu que não precisava ficar desanimada e deprimida. Aprendeu como usar os poderes de sua mente, praticando fielmente as técnicas esboçadas nestas páginas, e encontrou uma espantosa fonte de fortaleza, inspiração e coragem. Vendeu o negócio e fez uma viagem à volta do mundo. E dizia com frequência: inteligência infinita, atraia para mim um homem com quem eu harmonize perfeitamente. Durante a viagem, encontrou o homem ideal para ela e acabou casando-se com ele. Em Paris, Mai obteve o respeito, a lealdade e a devoção dos filhos e dos vizinhos. Concluiu que o divórcio a havia feito penetrar numa vida mais rica, mais nobre e mais ao modo de Deus. Aprendeu a enfrentar o desafio do desespero e da solidão com a confiança na sabedoria infinita do seu subconsciente. Casada 5 vezes. Uma vez, uma jovem de 25 anos disse-me: este é o meu 5º casamento, e este marido é pior do que os 4 anteriores. Dentro de alguns meses pedirei outro divórcio. Ela estava amargurada e ressentida com seus ex-maridos. Expliquei-lhe que, tomando a casar-se sem perdoar-lhes, ela traía homens semelhantes, cada vez piores à medida que o ressentimento e a hostilidade aumentavam no subconsciente dela. Até então, ela ignorara que sua disposição interior de ressentimento e hostilidade fazia com que ela atraísse homens afins aos seus pensamentos mais profundos. Inconscientemente ela estava pondo em ação a lei da atração. O igual atrai seu igual, e os pássaros da mesma plumagem voam juntos. A cura consistiu em liberá-la e aos seus ex-maridos, substituindo o ressentimento que ela nutria por amor e paz. Ela absolveu todos os seus ex-maridos declarando corajosamente: eu os absolvo, desejando-lhes saúde, riqueza, amor, felicidade, paz e alegria. Suas ideias sobre o amor e o casamento mudaram, e ela passou a encarar o amor com uma base espiritual. Ela viu que todas as suas atitudes anteriores quanto ao casamento estavam erradas. E orou assim: sei que, agora, eu e Deus somos um só. Nele eu vivo, me movo e existo. Deus é vida, esta vida é a vida de todos, homens e mulheres. Todos somos filhos e filhai de um só Pai. Sei que há um homem à minha espera,
Para me amar e me fazer carinho, eu sei que posso contribuir para a paz e felicidade dele. Ele ama meus ideais, e eu amo seus ideais. Ele não quer transformar-me, nem eu quero transformá-lo. Há respeito, amor e liberdade mútuo. Há apenas uma mente, reconheço honestamente. Uno-me com as qualidades e atributos que admiro e desejo ver expressados por meu marido. Eu e ele atributos somos unidos em minha mente. Eu e meu marido nos conhecemos e amamos um ao outro na mente divina. Nele eu vejo Deus, ele vê Deus em mim. Tendo-o encontrado interiormente, devo encontrá-lo exteriormente, pois feita é a lei de minha própria mente. Essas palavras partem e cumprem sua missão onde quer que cheguem e aonde são enviadas. Sei que tudo está feito, acabado e realizado em Deus. Graça, Pai. Algumas semanas mais tarde, ela teve que extrair um dente de siso. Estabeleceu-se uma bela amizade entre ela e o dentista. Ele acabou propondo-lhe casamento, conforme ela disse, de um jato, e ela acrescentou: percebi intuitivamente que ele era o homem que eu tinha pedido em minhas orações. Foi um caso de amor à primeira vista. O autor realizou a cerimônia do casamento, e devo dizer que foi uma real união espiritual de duas pessoas buscando regressar ao coração de Deus. Como ele encontrou seu ideal? Uma vez um homem me disse em Rochester, Nova York, que uma mulher com quem ele andava há 3 anos recusava-se a casar com ele e que, por isso, ele ia suicidar-se. Ensinei-o a orar pedindo uma esposa da seguinte maneira: Deus é uno e indivisível. Vivemos, movemo-nos e existimos nele. Sei que Deus habita em todas as pessoas e acredito nisso, eu sou um só com Deus e todos. Vou agora atrair a mulher certa, que está totalmente de acordo comigo. Esta é uma união espiritual, pois é o Espírito de Deus agindo através da personalidade de alguém com quem me ajusto perfeitamente. Sei que posso dar luz, amor e verdade a esta mulher. Sei que posso fazer a vida dessa mulher cheia, completa e maravilhosa. Determino que ela possua as seguintes qualidades e atributos: que seja espiritual, leal, fiel e verdadeira. Ela será harmoniosa, pacífica e feliz. Nós nos sentimos irresistivelmente atraídos um para o outro. Nesta minha experiência só poderá penetrar o que pertence ao amor, à verdade e à salvação. Aceito minha companheira ideal. Todas as noites, ele se unia mental e emocionalmente com essas verdades até absorvê-las subjetivamente. Após algumas semanas, ele encontrou uma camareira num hotel onde estava hospedado, apaixonou-se por ela e casou-se. Foi a união ideal. E quanto à mulher com quem ele não pôde casar-se? Nesse ínterim foi-lhe revelado por amigos que ela já fora casada 6 vezes e jamais se preocupará em pedir um divórcio. Era também uma ex-condenada que tinha vários crimes registrados da polícia. Mesmo quando vivia com ele, ela andava com outro homem. Esse é o homem que eu quero. Uma secretária jurídica em Londres, da Inglaterra, me disse durante uma entrevista: estou apaixonada pelo meu chefe. Ele é contra seu ideal espiritual e verdadeiro no casamento, não deseja outra mulher. O amor é uma unidade, não uma dualidade ou uma multiplicidade. O homem que anda com muitas mulheres, o que é expressão do sentimento de adultério que existe dentro dele, está se casando, unindo-se mental e emocionalmente, com muitas ideias de frustração, ressentimento, cinismo, etc. Quando o homem encontra amor em sua companheira, encontra a plenitude da vida. Portanto, se um homem engana a esposa, é porque está frustrado e jamais experimentou o amor ideal ou o sentimento de unidade. Ele tem um complexo de inferioridade, além de, sem dúvida alguma, um sentimento de culpa. Inevitavelmente, as mulheres que ele encontra são instáveis, neuróticas e confusas. Ele está vendo e ouvindo suas próprias vibrações interiores. As mulheres que encontra são tão instáveis e frustradas quanto ele. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. O igual gera o seu igual. Evite cair num beco sem saída. Uma vez uma mulher me disse: vivo há 4 anos com um homem casado e adoro. Não posso deixá-lo. Que devo fazer?
Ela não conseguirá arranjar um marido ou um companheiro apropriado, porque não sabia rezar, experimentava uma pseudo-satisfação ou uma falsa emoção, roubando o marido de uma outra mulher. Tinha um profundo complexo de inferioridade e era, em geral, muito instável. Expliquei-lhe que aquele tipo de conduta geralmente acabava num beco sem saída, acompanhado de sedativos, tranquilizantes e até mesmo de uma grande dose de comprimidos para dormir. Mostrei-lhe que o homem continuaria a usar o corpo dela até se cansar, mas que jamais se casaria com ela, que ela estava envelhecendo e desperdiçando seu tempo. O que ela realmente queria era casar-se, ser chamada a ponto de senhora, ter um lar e ser respeitada pelos vizinhos, amigos e parentes. A solução do problema dela estava na oração. Imediatamente ela rompeu a ligação com o homem casado e passou a fazer a oração para atrair o marido ideal, conforme foi exposto anteriormente neste capítulo. Em consequência, ela agora se acha casada e feliz, sinceramente agradecida por haver descoberto os poderes interiores de sua mente. Devo pedir o divórcio? Uma pergunta que me fazem frequentemente é: devo pedir o divórcio? Ora, isso é um problema individual e não pode ser generalizado. Em alguns casos o divórcio não é a solução, não mais do que o casamento seja necessariamente a solução para o homem que vive só. O divórcio pode ser bom para uma pessoa e mal para outra. Uma mulher divorciada pode ser muito mais nobre e divina do que muitas de suas irmãs casadas que vivem mentirosamente em vez de enfrentarem a verdade. Em primeiro lugar, em alguns casos, nunca houve um verdadeiro casamento. O fato de um homem e uma mulher terem uma certidão de casamento e viverem na mesma casa não implica necessariamente que constituam um lar. Talvez ele seja um lugar de discórdia e de ódio. Quando os filhos estão presentes e os pais recusam-se a irradiar amor, paz e boa vontade um para o outro, é melhor dissolver a união do que permitir que as mentes das crianças sejam aguilhoadas pelo ferrão do ódio. Muitas vezes a mente e a vida de uma criança ficam permanentemente afetadas pela atitude dos pais, daí resultando neuroses, delinquências e crime. É muito melhor fará um menino viver só com um pai que o ame do que com um pai que o ame do que com um pai e uma mãe que se odeiam e vivam brigando o tempo todo. Onde não há amor, liberdade ou respeito entre marido e mulher, o casamento é uma farsa, uma impostura, uma máscara, porque Deus, amor, não os uniu. Deus é amor, e o coração é o escrínio da presença de Deus. Quando dois corações se juntam num amor mútuo, há um verdadeiro casamento porque o amor os uniu. Faça uma nova estimativa de si mesmo. O homem se rebaixa sentindo suas falhas. Seu medo se transmite à esposa, e ela reage de acordo. Ela não pode vê-lo como o via anteriormente, pois ele já não sente o mesmo por si próprio, ela só pode vê-la do modo pelo qual ele se vê, assim também ele só pode vê-la do modo pelo qual ela se vê. Se o homem se sente dignificado, exige respeito e o consegue. O homem cuja atitude predominante é a de sucesso e felicidade une todos os membros de sua casa. Está cimentando influência. A harmonia e a paz imperam soberanas em seu lar. Sua convicção dominante faz com que os outros vejam o que você vê. Como tornar-se um bom esposo ou esposa? Quando você se casou, deve ter admirado certas características, qualidades e virtudes de sua esposa ou de seu marido. Identifique-se com essas boas qualidades e exalte-as, deixe de ser um necrófago, vivendo das limitações do outro. Organize uma relação dos bons pontos dele, ou dela, atente para eles e devote-se a eles. Assim procedendo, seu casamento será mais abençoado e lindo através dos anos. A fórmula bíblica. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19:6. Esta fórmula bíblica revela que, para que seu casamento seja real, ele deve, primeiro, ser espiritual, deve provir do coração. Se ambos os corações forem movidos pelo amor, pela sinceridade e pela honestidade, então Deus vos está unindo. Na verdade, é o casamento feito no céu que significa harmonia e compreensão. Você sente e sabe que seu coração age com amor, e Deus é amor. Deus não está presente em todos os casamentos, talvez haja outros motivos para a união.
Se um homem se casa com uma mulher por dinheiro, por uma posição, para satisfazer o seu ego, o casamento é falso, é uma mentira. Se uma mulher se casa com um homem pela segurança, riqueza, posição, por uma aventura ou algo mais, o casamento não é de Deus, pois Deus ou a verdade não se acham presentes. Esses casamentos não são reais porque não se baseiam no amor. A honestidade, a integridade e o respeito nascem do amor. Onde existe um casamento real, verdadeiro, celeste, uma união de mentes, corações e corpos, não pode haver divórcio. Nem se pensa em divórcio, pois se trata de uma união espiritual, é a união de dois corações, eles se unem no amor. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Oração para marido e mulher. Nós nos unimos na presença de Deus. Não há senão um Deus, uma vida, uma lei, uma mente e um Pai, nosso Pai. Nós nos unimos no amor, na harmonia e na paz. Alegro-me pela paz, pela felicidade e pelo sucesso do meu companheiro. Deus está sempre nos guiando. Falamos um com o outro conforme o centro divino que se acha dentro de nós. Nossas palavras são como uma colmeia, doces ao ouvido e agradáveis até à medula dos ossos. Nós nos identificamos com nossas boas qualidades e as exaltamos. O amor de Deus flui por nós em nossa casa e por todas as pessoas em toda parte. Acreditamos que o poder onipresente e a inteligência do Ser Infinito se movem através de cada um de nós e de todos os membros de nossa casa e sabemos que estamos positiva, definitiva, física e mentalmente curados. Sabemos que a correta ação divina se exerce em cada célula, órgão, tecido e função de cada um de nós, manifestando-se como paz, harmonia e saúde. Acreditamos que todos experimentamos a orientação divina nesta casa. Deus, o grande conselheiro, nos conduz pelos caminhos do prazer e da paz. As palavras que dizemos realizam o que nos agrada e são elementos de prosperidade onde quer que vão. Nós nos regozijamos e assumimos a atitude de gratidão sabendo que nossa oração de fé é atendida. Trilhe este caminho para um feliz casamento. 1. O casamento é a mais sagrada de todas as uniões terrenas. Deve ser encarado reverentemente, com paz e com um profundo conhecimento de sua santidade. 2. O constante medo da esposa pode comunicar-se ao subconsciente do marido e causar infinitas dificuldades. 3. O passado está morto. A única coisa que importa é o presente. Mude de pensar, mantenha esta mudança, e você mudará o seu destino. O sofrimento é devido à ignorância e a imagens mentais distorcidas. 4. Identifique-se mental e emocionalmente com o Salmo 23, e você banirá todo e qualquer medo anormal. 5. Enfrente o desafio da solidão e do desespero com confiança e fé na infinita sabedoria de seu subconsciente. 6. Você atrai as afinidades da atitude dominante do seu subconsciente. Perdoe-se aos outros, e depois reze por uma companhia divina, construindo mentalmente as qualidades que você admira num companheiro. 7. Se você orar sinceramente e confiar em que sua mente realizará o seu pedido, a inteligência infinita trará para você o marido ou a esposa ideais. 8. Jamais deseje a esposa ou o marido de alguém. Peça o que você quer, acredite que a vida lhe dará isto, e você o terá. 9. O amor é a unidade. Se você realmente ama seu marido ou sua esposa, não pode querer mais ninguém. 10. Uma jovem solteira não deseja um homem casado que não tenha intenção de se casar com ela. Ela quer um marido, um lar, amor e respeito. Ela deve abandonar o homem casado, estado de confusão, antes de poder atrair o que realmente deseja, o estado ideal. 11. Muitos casais que vivem juntos estão divorciados do amor, da bondade, da paz, da harmonia, da boa vontade e da compreensão. Esses casamentos são uma farsa, uma impostura, uma máscara, melhor romper uma união dessas do que continuar a viver na mentira. 12. O homem se rebaixa pelo sentimento de suas falhas e de inferioridade, e sua mulher em geral reage conforme os sentimentos dele. 13. Identifique-se com as boas qualidades e características de seu companheiro, e seu casamento será mais abençoado através dos anos. 14. Portanto, o que Deus, o amor, ajuntou,
não o separe o homem. Quando o amor une dois corações, não há divórcio, pois Deus é o nó que liga homem e mulher no infindável curso da vida, agora e para sempre. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.